Alexandre Loloyan, obrigado, bom dia por ter vindo aqui ao estúdio da Univesp participar dessa conversa aqui do Primeira Análise, que como costumamos fazer, acontece todo mês, né? Nesse boletim que a Fundação SEAD prepara. Alexandre, o primeiro que gostaria que você contasse para a gente é por que foi feito esse boletim, por que essa temática agora do emprego e a mobilidade do trabalhador na região metropolitana de São Paulo? Bom dia, Fábio. A questão do emprego, ela tem perdido importância, mas ela é presente na vida de todo cidadão, né? E a questão da mobilidade é porque nós construímos uma região, uma conurbação, né, que é a região metropolitana de São Paulo, que traz e tem embutido nela uma série de problemas de uma grande, uma mega metrópole como essa daqui. E dentre um dos grandes problemas é a questão da mobilidade. E as pessoas, todas elas, por enquanto ainda, enquanto não atingirmos um estágio superior, as pessoas todas elas, todo dia saem para trabalhar, não é? E têm que se deslocar. E na ausência de um planejamento um pouco mais exitoso, né, nós construímos algumas distorções aqui na nossa região metropolitana de São Paulo. Aliás, não é só na região metropolitana de São Paulo, em todas as regiões, as grandes conurbações, que traz uma série de problemas para as pessoas que todo dia têm que sair para ir para o trabalho, para a escola ou para lazer mesmo. Então, a questão do emprego e da mobilidade é o tema desse estudo, que visa trazer algumas luzes, números, porque a vida já nos ensina as dificuldades que existem, não é? Mas tentar pontuar algumas questões que são possíveis por essa pesquisa que a gente faz na Fundação SEAD, junto com o DIESE, aliás, não só aqui na região metropolitana de São Paulo, em outras 6 regiões metropolitanas do Brasil. Então, eu acho que ela é instigante pelas questões que levanta. Quando a gente está falando de mobilidade, então, na verdade, é o deslocamento desse trabalhador, é isso, né? Deslocamento. É o deslocamento que ele tem que fazer da casa dele até o local de trabalho, que aqui na cidade de São Paulo acontece bastante, né, Alexandre? Muito. Olha, a última pesquisa de origem e destino, que é realizada e vem sendo realizada já há algumas décadas. Pelo metrô, né? Pelo metrô, né? Algo em torno de 9 milhões de pessoas se deslocam diariamente para trabalho, para estudo. Então, é uma massa de uma movimentação que, se não for bem planejada, com suporte de infraestrutura, traz muitos dissabores para as pessoas. Nós estamos falando, então, de uma pesquisa que foi realizada com base na pesquisa que vocês realizam, lá que é a PED, né? Que é a Pesquisa de Emprego e Desemprego, com dados de 2003, comparados com dados de 2012, é isso, né? A ideia foi traçar uma comparação nessa última década, né? Porque foi também uma década importante para o nosso país, né? Uma década em que, depois de algum tempo, longos anos de estagnação, de superinflação, a economia se estabilizou, né? Voltou a crescer, e nós tivemos nessa década passada, com algumas oscilações, né? Com problemas vindos do exterior, inclusive, a crise de 2008, 2009, mas foi uma década em que nós tivemos uma expansão muito grande do emprego, e que aqui no Brasil todo e aqui na região metropolitana de São Paulo em particular. Vamos dar uma olhadinha então nos dados que vocês trouxeram aqui pelo boletim que a Fundação SEAD preparou. Aqui nós temos, por exemplo, essa primeira tabela, esse quadro 1, ele fala um pouco de como foi pensada, né, a agrupação dos bairros de São Paulo e dos municípios, né? Que, na verdade, a gente está falando mais dos municípios em relação às divisões, isso para a gente tentar entender um pouco como é que vocês pensaram essa divisão, né? A sub-região sudeste, a sub-região sudoeste, a oeste, norte e leste, né? Isso pensando na região metropolitana de São Paulo, sem o município de São Paulo, capital, que é o entorno. Nós temos aqui, para a gente entender um pouquinho melhor, são essas áreas coloridas, né, que nós podemos ver no mapa. A área branca é o município de São Paulo, né? E vamos ver se teve muita diferença de 2013 para 2012 nessas áreas, né, Alexandre? A gente vê aqui, por exemplo, um agrupamento por bairro, não é isso? Isso, são os distritos. Os distritos de São Paulo, da capital de São Paulo, né? A gente seccionou em zonas que são zonas, um pouco zonas homogêneas, né, da abordagem da pesquisa,
porque tem problemas de amostra em função de características específicas de cada região. Então, essa é uma divisão aleatória, arbitrária da pesquisa, né, da Fundação, para apresentar as informações de forma mais consistente. E a gente vai conseguir perceber aí ao longo da nossa conversa que existem muitas diferenças de uma sub-região para outra sub-região devido às características de São Paulo, né? Não é isso? É uma região muito grande, né? A região metropolitana de São Paulo tem 39 municípios, tem mais de 20 milhões de habitantes, né? É alguma coisa em torno de quase 50% da população do estado, né? Então há uma concentração muito grande, não obstante, nos últimos anos, né, como os dados da equipe de demografia da Fundação SEAD vem identificando, e os censos demográficos vem sofrendo, parece que parou de crescer tão rapidamente quanto vinha crescendo, né? Mas isso mais a capital, mas ainda é muito grande a expansão nessas zonas periféricas, nos municípios e nas zonas periféricas da capital, ainda cresce muito. Bom, aqui a gente tem também mais uma subdivisão por distritos, né? Isso. Mas a gente poderia agora falar um pouquinho por esse dado, que é o primeiro dado que vocês trazem, que é o dado da distribuição, a distribuição da ocupação, né? Isso, dos ocupados. Dos ocupados por sub-regiões, né? Isso. Então a gente vê que São Paulo, isso 2003, 2012, teve um pequeno declínio, né? No geral, né? Isso por quê, Alexandre? Então, o crescimento nessa última década, isso que foi interessante identificar fazendo essa comparação, o crescimento ela se deu nessas nossas subdivisões nas regiões mais periféricas. Então, a capital cresceu menos que a própria região metropolitana de São Paulo. A região metropolitana de São Paulo, como um todo, cresceu 2,2% em média ao ano, nessa década, né? A capital cresceu 1,9%, abaixo, então, da média geral, e as demais regiões cresceram acima disso, né? Os outros municípios afora a capital cresceram 2,6%. Mas também você vê que não é homogêneo, né? Teve regiões que cresceram mais, regiões que cresceram menos, né? Então, dá essa identificação que a capital perde um pouquinho a participação. A região sudeste, que é o ABC, né, são aqueles 7 municípios ali do ABC, também perde um pouco em termos de participação. Não quer dizer que não cresceu, mas cresceu abaixo da média. É isso que há que se enfatizar. Que é o mesmo que acontece na região oeste, que é a região... Na região oeste, que é uma região também desenvolvida, vem se desenvolvendo muito, vem crescendo bastante, né? Mas assim mesmo perdeu participação porque cresceu muito a leste, né? Que é aquela região ali, como quem vai para o Rio, né, que é Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes. Aquela região cresceu muito em função até do próprio eixo, né, da Dutra, Carvalho Pinto. Uma área de crescimento intenso. E a norte, né, a norte, que também é uma região que tem pouca representação no total de ocupados, porque ela tem problemas ali de área ambiental, tem ali a serra que não pode tocar, então não cresce muito, mas os ocupados, e nós vamos ver isso ao longo da nossa conversa, estão indo buscar emprego, não só aqui na capital, mas indo buscar emprego na extensão, né, da ferrovia ou da própria Anhanguera, mesmo para Jundiaí, Vinhedo. Então, são dados interessantes que esse primeiro quadro mostra. Vamos ver, então, esse próximo gráfico que fala da taxa de desemprego, né? A gente estava falando de emprego, de ocupação, agora por desemprego. Na região metropolitana de São Paulo, então, a gente tem, de 2013 a 2012, uma queda vertiginosa do desemprego, né? A gente teve quase uns 50% aí a menos de desemprego. O que você consegue destacar nisso, Alexandre? A consequência, acho que mais importante desse crescimento da economia e da ocupação foi a redução das taxas. Nós tínhamos taxa de desemprego aqui na região metropolitana como um todo, em 2003, de praticamente 20%, 19,9%, né? E que também era diferenciada. Você vê que a leste, né, a região leste lá de Guarulhos, Poá, Salesópolis, era a que tinha a taxa maior, mas todas elas taxas muito altas para qualquer padrão internacional, né? Sim, né? A gente está falando dessa última coluna da região leste, né? Da azul, né? São as colunas azuis que mostram a taxa de desemprego lá
em 2003, que era maior na região leste, que são compostos por esses municípios, né? Que eu mencionei agora. A sudoeste, que é uma região intermediária, muito próxima da capital, também tem uma taxa grande de desemprego, mas todas elas você vê muito elevadas. Daquele 19,9, Fábio, representava alguma coisa em torno de 2 milhões de desempregados, né? Era esse mais ou menos a estimativa de gente que estava procurando emprego lá com aquele 19. E agora, com esse 10, 11%, que é o que a gente tem até hoje, né, nós temos aí 1 milhão e 100 desempregados. Então, reduziu quase pela metade mesmo, né? O contingente desempregado. Isso num contexto de crescimento ainda da PEA, da população, que aconteceu nesse período. Agora a gente vê que em todas as regiões, pelo menos aqui, parece que ficou um pouco mais homogêneo, né? Essa queda, ela foi homogênea, né? Diminuiu um pouco as disparidades, né? A leste não está tão mais distante, mas ainda se mantém com a maior taxa de desemprego, né? Sim. Bom, aqui a distribuição... Aí, olhando a capital. Olhando a capital aqui, o município de São Paulo. Olhando a capital, um pouco até pior, né? As desigualdades. As desigualdades. A Zona Leste 2, por exemplo, ali, né? Não é, a Leste 2 e a Sul 2, né? A Leste 2 é o fundo da Leste, né? Do centro você tem a Leste 1, que ali é Brás, Tatuapé, e a Leste 2 é aquela coisa que vai lá para o fundão, Cidade Ademar, Tiradentes, Itaquera, que é uma região muito populada, muito densamente populada, né? E que tinha a maior taxa de desemprego, seguida pela Sul, que é outra região sempre muito carente, né? A Sul 2, né? O senhor está se referindo? A Sul 2, né? Que também tem essa diferenciação. Que é também muito alta, né? A taxa de desemprego lá. Não, perdão, aí nós estamos falando dos ocupados, perdão. Tá. Aí é a questão dos ocupados. Tá. Né? A Leste 2 e a Sul 2 são as que têm a maior porcentagem de desempregados, em 2003 e continua a ser em 2012, né? Até com ampliação, com crescimento, porque foi lá, e aí eu volto àquela afirmação inicial, que foi na periferia em que aconteceu a maior expansão de ocupações, né? E o caso da Leste 2 e da Sul 2 marca isso. E em contraposição, as regiões já mais desenvolvidas, já mais estáveis, né? E até com maior dinamismo econômico, a Oeste, a Sul, né? São essas e o centro, até o próprio centro, né? Que se mantém mais estável, né? Agora aqui a gente vê que são regiões que... São os dois. Que essas duas regiões que tiveram essa mudança um pouco mais substancial, né? Vale a pena, Fábio, comentar o seguinte, como a pesquisa de emprego e desemprego é uma pesquisa domiciliar, né? Uma pesquisa domiciliar, então os entrevistadores da Fundação vão na casa, na residência das pessoas. Esses dados dizem respeito à situação do domicílio das pessoas. Então, quando nós indicamos que, olha, na Leste 2 e na Sul 2 há um contingente que ambos já quase somam 40 e poucos % do total de ocupados, é porque também ali está o maior contingente da população da capital, né? E foi lá, mas o destaque é que cresceu mais lá, que é essas regiões mais carentes de oportunidades de ocupação, né? Na verdade, a gente tem essa dessintonia da região de moradia e da região onde estão os empregos, né? As empresas não estão juntos, os trabalhadores não estão junto das empresas e vice-versa. Há muito deslocamento ainda, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Que provoca o tal deslocamento. Uma análise que vocês fazem no boletim, né, analisando esse crescimento das ocupações, vocês acreditam isso? As menores exigências de formação, é uma das análises que vocês colocam, também a valorização do salário mínimo e do piso regional paulista. O que é esse piso e de quanto que a gente está falando? Tá. O interessante nessa comparação é que permite você fazer algumas ilações, algumas hipóteses, sobre a natureza do crescimento da economia, em especial aqui na região metropolitana de São Paulo, nessa década. Ela se deu de forma extensiva. Nós não tivemos um aprofundamento do crescimento econômico com a criação de empregos de alta capacitação, nada disso, né? Quer dizer, houve também isso, mas o maior crescimento se deu de forma extensiva, né? E em especial na coisa do comércio, dos serviços, menos na questão da indústria.
É claro que nos serviços você também tem serviços de alta tecnologia, que usam alta tecnologia, que, portanto, requerem, né, a elevada escolaridade, capacitação profissional dos trabalhadores dessas regiões, mas isso é ainda uma minoria. O que cresceu demais mesmo, mais proporcionalmente, relativamente, foram os serviços, comércio, construção também. Vamos dar uma olhada nesses dados que a gente tem. Que deu uma espichada nesse período, um crescimento forte nesse período. Né? Aqui a gente ainda está falando do desemprego, mas eu queria ir para esse dado que você acabou de referir, que é por atividade econômica. Né? Então aqui a gente vê, vou aproximar um pouquinho mais, aqui a gente vê, por exemplo, no município de São Paulo, né? Indústria, construção, comércio e serviços. Né? E como você disse, indústria meio que manteve-se uma estabilidade ou não? Perdeu, Perdeu um pouco. A indústria perdeu volume, participação, volume não, mas perdeu participação no total dos empregos. Naqueles 100, a indústria era 18%, 19%, e se reduziu agora para esse patamar de, no caso da região metropolitana, 17%, 17,5%. No município de São Paulo, a indústria é menos representativa ainda, né? Ela tem a indústria de transformação, está mais representativa na região sudeste, que é o ABC. O ABC, sim. Lá é quase 1/3, né? Mas a capital se caracteriza por ser uma região de serviços. Né? Só voltando um pouquinho aqui, Alexandre, então a gente está falando aqui de 17, comparando aqui com os demais municípios, né, 21,6%. No né? total dos demais é 21% relativamente aos 14% do município. Né? Sim. Quer dizer que, na verdade, nós tivemos um processo de fuga das indústrias da capital para as cidades do entorno da capital. A grande São Paulo mesmo, né? Fugindo de congestionamento, de terrenos caros, né? Vai procurar se instalar em outros lugares. Que é aqui que nós vemos, né? Que é a diferença de 21,6% nessa segunda coluna aqui. Olha, né? com concentração forte no Sudeste, o ABC, que é reconhecidamente o principal foco da indústria, e na região leste, que também tem uma participação importante na indústria de transformação. Tá. Vamos ver agora, a gente consegue fazer agora essa comparação entre os dois anos. A gente está falando agora do tipo de trabalho, da posição do trabalhar. Né? Então a gente tem aqui comparação de 2003 com 2012. Mudou muito, Alexandre? Mudou bastante. E mudou para melhor, né? Quem viveu, como eu, intensamente a crise dos anos 80, 90, né, nessa área de mercado de trabalho, tinha muita gente que vaticinava que o Brasil nunca ia criar empregos de boa qualidade. Né? Então era aquela coisa do doméstico, do precário, do autônomo, sem carteira de trabalho assinada, todas as situações mais vulneráveis. Né? Aqui no gráfico, onde que a gente pode ver essa mudança Então, substancial? O que dá para comparar é nessa tabela, que é uma tabela muito cheia de números, né? Mas ela permite verificar isso, que nós tivemos esse crescimento a que eu venho me referindo, né? E ele se deu majoritariamente ou mais intensamente no emprego assalariado, no setor privado, o setor público não cresce muito, no setor privado e com carteira de trabalho assinada. Tá, então vamos tentar fazer nós estamos vendo aqui o ano de 2003. Se você botar lá para baixo... Vamos lá, vamos comparar com 2012. Espera só, vamos tentar comparar o dado, por exemplo, o dado de assalariados. Aqui pega da Leste, vamos pegar o da Leste 2. Leste 2, que é essa segunda coluna aqui, nós a segunda linha. Nós estamos em 12, volta lá para 3. Vamos voltar para 2003. Por favor. Opa, passou um pouquinho, passou. né? Aí, aqui. A Leste 2. Em 2003, a Leste 2 tinha 61,8% do total de assalariados ocupados aqui, né? como assalariado. Tá. 54% no setor privado e veja lá, 13,8%, quase 14% eram trabalhadores assalariados sem carteira assinada. Isso é uma ilegalidade. 13%, vamos agora comparar então com 2012. Com 2012, aqui mesmo, passou, né? Olha lá, isso. Caiu para 8,9%. Então nós tivemos uma redução de quase 5 pontos percentuais. Né? Os assalariados era 61%, passou para 71%. Né? Então, reduziu-se proporcionalmente também o emprego dos autônomos, que grande parte desses autônomos são empregos precários, né?
O emprego doméstico também se reduziu, né? Então, aumenta o emprego assalariado com carteira assinada, o que dá acesso ao cidadão aos direitos previdenciários, trabalhistas, e reduz-se a participação do assalariado do setor privado sem carteira, o autônomo e o empregado doméstico, que são atividades menos propensas a oferecer ao cidadão melhores salários, uma carreira profissional, ascensão social, coisa do tipo. Então foi um crescimento de quantidade e de qualidade, né? Bom, aqui a gente tem um gráfico sim, que é o rendimento real dos ocupados por sub-regiões, né? Essa é a mesma característica. Não tivemos mudanças drásticas, não é? Não se reduziu também as desigualdades, né? Mas ela diminuiu ligeiramente. E o interessante é que aí nesse gráfico, a comparação da região e as sub-regiões, a região sudeste, né, que é uma região com forte presença da indústria automotiva, metalmecânica, que é um segmento de mais intensa tecnologia, intensidade tecnológica, e que também paga grandes empresas que pagam os melhores salários. Então, aqui a gente vê, né, nesse exemplo que o senhor está citando, na região sudeste, que é a região do ABC, de 1.447 para R$ 1.860, é isso, né? Ele tinha um nível, o rendimento médio do ABC era menor que até da própria região metropolitana como um todo, a coluninha azul, né? Bem abaixo do município de São Paulo, e agora, em 2012, ela fica acima, inclusive, do município de São Paulo. Então, cresceu bastante, mas você vê que todos os outros cresceram. Todos os outros cresceram. Mas o ABC cresceu e cresceu nessas regiões onde você tem essa presença dos setores mais modernos, com maior intensidade tecnológica, que geram os melhores empregos, né? Sim. Na capital você vê também, temos uma única exceção ao crescimento generalizado, que foi na Zona Sul 1, né, na Sul 1, que é uma região de pessoas de classe média, média alta, né, que foram as pessoas que perderam efetivamente poder aquisitivo, porque os rendimentos do topo da pirâmide, nessa década, eles se reduziram. O número de ocupados se reduziu aí e que cresceu muito na base da pirâmide salarial, aquilo que a gente vinha se referindo anteriormente, né? Sim. Porque nós crescemos, tomando a região metropolitana como um todo, o Brasil também, né? Nós crescemos ocupando e gerando empregos que não requer muita capacitação, muita escolaridade, inclusive, são nos serviços, muitos aos serviços para as pessoas, não é? E que não pagam os melhores salários. Sim. Então, você vê aqui, deixa eu só falar uma coisa, porque aqui nós temos, aqui mostra ainda muita disparidade entre as regiões, né? A gente vê que a região oeste ela tem um rendimento muito maior, que a gente vê essa heterogeneidade que é São Paulo. Você me disse no início que vocês fazem pesquisas também em outras capitais do Brasil. São Paulo tem uma característica diferente mesmo dos outros lugares, por ter essa disparidade entre as sub-regiões da própria capital? A região metropolitana de São Paulo tem, sim, diferenciais em relação às demais regiões metropolitanas. Por exemplo, você pega as regiões onde nós fazemos pesquisa no Nordeste, nós fazemos pesquisa na região metropolitana de Fortaleza, Recife e Salvador. O nível de rendimento é bem mais baixo, né? E as desigualdades também são menos pronunciadas do que aqui. E retornando àquilo que você falou, por que dessa coisa? É porque ao mesmo tempo que nós tivemos, eu acho que é importante falar isso, ao mesmo tempo que nós tivemos a criação de empregos na base da pirâmide, você incorporou esse tipo de empregados. Além disso, você incorporou, você inseriu no mercado, gente que estava fora, né? Sim, você está falando de 1,8 milhão de empregos novos, né? Isso, tá falando isso, né? E que ganham maiormente lá na periferia, né? Mas voltando à questão do rendimento que nós estávamos falando, eles cresceram também mais nas periferias, isso que é interessante. E aí vem aquela sua pergunta que eu não respondi, grande parte, claro, pela inserção no mercado de trabalho, mas também porque nós tivemos, nesse período, aumentos, ganhos reais do salário mínimo nacional e o piso regional paulista, que é
a Constituição permite que os governos estaduais determinem pisos regionais, né, nas unidades da federação, e no caso do Estado de São Paulo há uma política de estabelecer valores acima do piso nacional. Então, esses fatos também fizeram com que o rendimento crescesse mais nas regiões periféricas, mas não o suficiente para diminuir essa desigualdade, claro. Né? A gente está com o nosso tempo quase acabando, mas eu queria agora chegar nessa parte que a gente falou no início, que é o deslocamento desses trabalhadores, né? Eu queria que você comentasse um pouco se isso mudou também, esse deslocamento, continua sendo uma coisa... Aqui a gente tem o deslocamento diário para o trabalho, né? Da pesquisa de origem e destino. De origem e destino, que é uma pesquisa do metrô. Aqui a gente tem o município e as demais regiões da Grande São Paulo. Aquela divisão que a gente propôs, do que mostra que, basicamente, é o seguinte: São Paulo e, mais ainda, os municípios da região sudeste e da região leste, né, são capazes de gerar, tem dinâmicas econômicas que seguram os seus moradores na sua própria região. Eles não têm nessa regionalização. Isso é o caso de qual região aqui, por exemplo? A região sudeste, você tem, quase 78% dos municípios do ABC, pessoas que moram e trabalham na região do ABC. Não saem, não pegam a avenida do Estado, não tem... Isso. Bom, tem o problema do trânsito interno local, claro, né? Mas não tem que vir para a capital, né? Sim. Também a região leste, também é quase 77%, né? Seguido da região oeste, 67%. E o município de São Paulo, ele também gera dada a sua dimensão e a sua base econômica muito forte, né, base produtiva, 95% das pessoas que moram aqui trabalham aqui. Mas não quer dizer muita coisa, porque o cidadão que mora na leste tem que ir para sul ou para norte, é uma viagem, não é isso? Então, por isso que a gente faz também essa subdivisão, que apesar de oferecer muito emprego aqui no município, ele obriga as pessoas a transitarem muito dentro do próprio município. Aliás, a grande movimentação é feita dentro do próprio município da capital. A próxima tabela mostra isso de forma muito clara. Olha lá. Por exemplo, a Zona Sul 1 recebe quase 700 mil pessoas por dia. Olha lá, a Zona Oeste, quase 1 milhão de pessoas vão de outras regiões para a Zona Oeste trabalhar. Assim também o centro. A Zona Norte, no caso, é a que menos tem essa... Não recebe ninguém. Pelo contrário, a Zona Norte, porque tem uma base produtiva menor, expulsa, né, obriga os seus moradores a trabalhar em outras regiões ou outros municípios. Quer dizer, isso aí a gente vê aquele deslocamento que a gente falou no início, né? De 8 milhões de pessoas que vão ao trabalho, tem que fazer esse deslocamento de um lado para o outro da cidade. 4 milhões fazem dentro da sua região e esses 3 milhões e 600, lá em 2007, né? É a última pesquisa divulgada, esses 3 saem da sua própria região, dessas regiões que nós falamos. E aí é o dado da pesquisa, comparando 2003 com 2012, mostrando como algumas regiões, dado esse crescimento, seguraram mais os seus moradores trabalhando ali. É o caso, para destacar rapidamente, o caso da região oeste. Aqui de 2003, né? Oeste, a gente tem... Nessa segunda coluna, 60% morava e trabalhava, e em 2012 passou para 70%. 70%. Então foi uma região que criou muitas oportunidades e as pessoas que moram lá trabalham lá mesmo. Infelizmente, nosso tempo acabou, Alexandre, mas eu convido o nosso telespectador a conhecer mais sobre esse boletim acessando o próprio site da Fundação SEAD e pode ter um acesso mais completo a esses dados. Muito obrigado pela sua entrevista e o Primeira Análise volta no mês que vem com o próximo boletim da Fundação SEAD. Muito obrigado. Eu que agradeço. O programa Primeira Análise fica por aqui. Nós voltamos no mês que vem com mais informações aqui, essa parceria entre a Univesp TV e a Fundação SEAD. Até lá.